irmãos. Feliz sábado a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus venha preencher os nossos corações nesta linda manhã. Eu digo aos irmãos que é um prazer estar aqui. Agradeço a Penélope, ao Adriano pelo convite a nós estendido. E onde Deus nos chama, nós devemos dizer: eis-me aqui, né? Nós temos trabalhado com o Ministério Carcerário no município de Franco da Rocha. Lá, talvez seja muito conhecido aqui pelo Hospital do Complexo Psiquiátrico Juqueri, né? Não sei se muitos aqui conhecem. Na verdade, o Complexo Hospitalar Juqueri ele é muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Não pela questão psiquiátrica dos internos, mas pela arte que os internos produziam nas oficinas, né? Mas, voltando, né, no nosso ministério, no nosso trabalho, nós temos trabalhado com o Ministério Carcerário. Então, aos sábados a gente vai fazer capelania, né? Dar estudos bíblicos lá para os detentos. E é um trabalho, irmãos, que é um trabalho muito interessante. Você ali encontra ouvintes atentos, pessoas que estão sedentas e pessoas que precisam muito de libertação. Essa semana, né, nós falamos aí na semana de oração, na Semana Santa, sobre liberdade, libertos. E hoje, né, nós vamos encerrar. Hoje é o tema Libertos Enfim, né? Nós vamos estar então discorrendo sobre esse assunto, né, ao centro de que Jesus ressuscitou. E graças a Deus, nós devemos agradecer a Deus todos os dias por estarmos vivos e termos a oportunidade de conhecer a Deus e de levar esse amor salvador às outras pessoas. Vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus mais uma vez. Agradecidos te somos, Senhor, por essa oportunidade. Dá-nos, Senhor Deus, o Divino Espírito Santo, que fale aos nossos corações, abrindo as nossas mentes, que possamos aceitar com a nossa consciência e também aceitar a Ti de todo o coração. Que o nosso amor a Ti, Senhor, possa crescer a cada dia mais e que possamos, meu Deus, espalhar esse amor, essas boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, libertos, enfim. Tá dando para acompanhar aqui? Tá bom. Eu vou acompanhar aqui porque está um pouquinho longe, acho que eu não vou enxergar muito bem. Então nós vemos que teve uma ocasião, né, de uma menininha onde ela estava no sepultamento da jovem mamãe dela. E aí nesse momento, né, o pastor havia terminado de falar ali algumas palavras e estavam adentrando ali os momentos do enterro. E a menina falou: pastor, não deixa minha mãe ser enterrada nesse buraco. Não deixa ninguém colocar minha mãe nesse buraco. Então eu acredito que naquele momento foi um momento muito comovente para todos que ali estavam. E aquela pequena, né, não entendia a razão por que estavam levando a mãezinha dela para aquele lugar. Mal sabia ela que os anos se passariam e a distância se tornaria cada vez maior, né, na forma da saudade, de que ela nunca mais seria a mãe dela e teria vagas lembranças, né, pelo resto da vida. A cena ela é triste de imaginar. A morte, ela parece ser o fim de tudo. Ela se assemelha a uma verdadeira prisão, mas não é. Graças à ressurreição de Jesus. Por meio de Cristo, a esperança cristã está segura e alicerçada sob
3 poderosos e inabaláveis pilares: sua encarnação, sua morte e sua ressurreição. Amém. Amém. Então a gente entende que um sepultamento de quem tem a esperança da volta de Jesus, daqueles familiares que têm essa mesma esperança, é diferente de quem não tem a esperança que nós temos. A gente ali, por mais que dói, por mais que seja difícil, a gente está dizendo ali um até breve. Em O Desejado de Todas as Nações, na página 788, é um livro muito rico, é um livro que nos Estados Unidos da América recebeu vários prêmios pela melhor biografia sobre a vida de Jesus, já escrita. E diz assim: as mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram, atentas, que passassem as horas de sábado. No primeiro dia da semana, muito cedo, fizeram o caminho para o sepulcro, levando consigo preciosas especiarias para ungirem o corpo do Salvador. Eu acredito que aquele sábado tenha sido um dos sábados mais difíceis que eles passaram. Eu acredito que ali eles tentavam ali estar na comunhão com Deus ali do sábado, mas os seus pensamentos estavam no Mestre. O que aconteceu? Por que tudo aquilo? Hoje para nós é fácil discernir. É fácil distinguir porque nós conhecemos o fim da história. E para eles que estavam ali vivenciando, eu posso dizer que ali foi naquele momento um grande desapontamento. Não pensavam em sua ressurreição. Pusera-se o sol de suas esperanças e fizera-se noite em seu coração. Enquanto caminhavam, relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Não lembravam, entretanto, as que proferira: outra vez vos verei. Então eles ficavam ali naquela esperança, mas apenas a um palmo dos seus olhos podiam enxergar. Eles não conseguiam olhar pela fé. E até o que? Se esqueceram das promessas que Jesus os fez. Jesus havia afirmado em várias ocasiões que ressuscitaria. Porém, as pessoas que andavam próximas a ele não compreenderam o significado das suas palavras. E eu posso dizer mais, eles não tinham aquela compreensão do que Jesus tinha vindo fazer. Nem José nem Maria não compreenderam o que Cristo veio fazer. Quando eles voltaram lá, quando perderam Jesus de vista ali e demoraram dias para o encontrar, ele disse, não convém que eu venha cuidar das coisas dos negócios de meu pai? Então eles queriam Jesus para si. E era natural, porque eles eram pais e mães de Jesus. Por meio de Cristo, a esperança cristã está segura e alicerçada sob 3 poderosos e inabaláveis pilares, como eu havia dito: sua encarnação, sua morte e a sua ressurreição. Então Cristo tinha que ter ressuscitado. 1 Coríntios 15:17 nos diz o quê? Vamos ler comigo? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, naquele contexto ali, Jesus falando ali, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, se Cristo não ressuscitou, então de nada vale a fé de vocês. Então eles estavam passando ali por um momento de crise. E aí, a gente vai continuar os sacrifícios, Jesus ressuscitou, mas os mestres, judeus ainda estavam naquela questão que foi tudo mentira, que havia sido um disfarce, um embuste. E então ali a gente percebe que
A vida de Cristo, ela trouxe um impacto tão grande na história que filósofos, ateus, eles podem dizer o que for, mas a história sempre vai apontar para alguém que veio. Não importa quem ele seja na concepção dessas pessoas. Mas a gente vê que a vinda de Cristo à Terra, cumprir essa parte, né, do ritual cerimonial, ali em figura, não mais em figura, mas em própria pessoa, foi um marco na história. Tanto é que nós temos o quê? Nas datas, antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse foi um marco central na história da humanidade. Neguem o quanto quiserem, mas a existência de Cristo, ela está patente aos nossos olhos. Então, a primeira parte, né, a ressurreição de Jesus, que foi um fato anunciado. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 11:25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Então Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Isso é muito tremendo. A gente sabe que durante o ministério de Jesus, ele operou muitos milagres, ressuscitou mortos, e Lázaro, né, é o principal. Eu sempre presto atenção na vida de Jesus, ali nos momentos ali que ele ressuscitou Lázaro, e aqueles homens estavam tão afundados na incredulidade que eles, ao invés de glorificarem a Deus por ter visto tal milagre, eles ficaram ainda mais ali firmes na incredulidade. E aí, ao invés de decidirem entregar-se a Jesus e reconhecer quem ele era, eles agora falaram: não, nós temos que matar Lázaro e ele também. Porque Lázaro, ele era o quê? A testemunha. Ao ressuscitar os mortos, ele dava aos seus seguidores uma clara demonstração do poder de Deus sobre a morte, tornando assim a promessa de sua ressurreição uma verdade que deveria ter sido mais facilmente aceita por seus seguidores. Esse livro, né, o Desejado de Todas as Nações, nos fala que quando ele ressuscitou a Lázaro, ele teve que chamar o nome dele, porque se ele dissesse ressuscita, todos ressuscitariam. Que poder! A gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e se nós nascemos nessa época é porque Deus queria que nós nascêssemos nela. Mas eu acredito que seria muito interessante nós termos nascido na época de Cristo e testemunhar dos milagres e do poder e da presença assim tão influenciante, era uma presença que era muito cativante, né? A de Jesus. Jesus, ele era muito atraente. Qual era o propósito de Deus para a nossa vida? É de restaurar plenamente a vida que ele tinha em mente no princípio. Então, a queda de Adão, a queda do homem foi um acidente de percurso. O propósito de Deus é restaurar plenamente a vida que ele tinha em mente no princípio, a qual superará a tragédia do pecado e da morte. A expiação só pode ser completa quando as criaturas de Deus, libertas de sua mortalidade, são transformadas para a imortalidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 15, 17 a 19. Eu gostaria que um voluntário também lesse. Estou ouvindo aí o barulho das Bíblias. Algum voluntário, por favor. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso,
também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Em algumas traduções estão os mais miseráveis. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada. Então é um Cristo ressuscitado que nós pregamos. E ainda, se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria daqueles que morreram antes dele? Que morreram naquela fé de que eles morreram naquela de ver por símbolos, naquela fé simbólica. O que seria deles? Ali no monte da transfiguração, quando Moisés e Elias desceram, foi uma cena tremenda, e dá pra gente ter uma pálida ideia daquilo que aconteceu naquela cena. É então interessante porque dos 4 evangelhos em todos está. E sempre tem a mesma frase de Pedro: Mestre, é bom nós estarmos aqui. E eles dois, um que representa, os mortos que ressuscitarão em Cristo e os vivos que não passarão pela morte, que é Moisés e Elias, serão transladados vivos. Eu acredito que, em outras palavras, eles foram lá dar uma força para Jesus e falaram assim: a gente precisa de você. A gente precisa que, se você falhar agora, se você não conseguir agora, nós também não vamos conseguir ficar aqui. Então a gente entende assim que amor, esse foi o de que Jesus teve por cada um de nós. E ainda tem, porque o plano da redenção, ele ainda não terminou, ele está tendo ainda o seu curso. E a gente não pode esquecer de uma coisa, que o que Jesus fez na cruz, toda aquela parte não acabou ali, ainda continuou. E enquanto o ministério de Cristo de expiação não acabar, ele ainda tem o seu curso. E nós, como Igreja de Deus, como povo de Deus, temos parte importantíssima a desempenhar nessa questão. Em comentário bíblico, no volume 6, na página 1217, nos diz: a ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. O corpo ressurreto do Salvador, sua postura, os acentos de seu falar, tudo era familiar aos seus seguidores. Do mesmo modo, os que dormem em Jesus ressuscitarão. Reconheceremos nossos amigos como os discípulos reconheceram a Jesus. Mesmo que tenham sido deformados, degenerados por enfermidades ou desfigurados nesta vida mortal, contudo, no corpo ressurreto e glorificado, ser-lhes-á perfeitamente preservada a identidade individual, e reconheceremos no rosto brilhante, com a luz que irradia da face de Jesus, os traços fisionômicos daqueles que amamos. Que lindo de ler, que confortante. Você ali, talvez, teve que se despedir de alguém tão querido, que às vezes desceu ao pó da terra em situação tão complicada, mutilados de guerras, pessoas perseguidas, e aí ressuscitarão no pleno vigor, na plena perfeição, e ainda serão reconhecidos. Eu quero estar lá para ver. E você? Amém. Amém. Então aqui a gente há um relato importante para nós meditarmos nisso, que diz, Jesus morreu e ressurgiu, não só para nos dar a vida eterna, mas para que nessa terra
possamos refletir o seu caráter para testemunhar do seu poder transformador. Então Jesus, ele fez muitas coisas com o seu ministério aqui. Provou que Satanás era um mentiroso, que ele disse que a lei de Deus era injusta e não podia ser guardada. Provou ali que ele ressurgiu não só para nos dar a vida eterna, mas nos dar forças para abandonar a nossa vida de pecados. E em Atos 1:8 nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que maravilhosa promessa. Atos 1:8. Testemunhos para a Igreja, no volume 1, diz algo importantíssimo para nós, e que ele fique para a nossa meditação. Ninguém será trasladado ao céu enquanto o seu coração estiver cheio do entulho terreno. Cada defeito de caráter precisa ser eliminado. Cada mancha removida pelo sangue purificador de Cristo e vencido todos os desagradáveis traços de caráter. Quando Jesus, ele nos faz o convite, que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu acho que um jantar com Jesus deve ser o mais maravilhoso de todos os jantares. Ele pode estar num casebre, mas é a presença de Jesus que está ali. E se Jesus está ali, o céu é ali. Se Jesus não estivesse no céu, e se quando nós estivermos na glória, ele não estiver lá, lá não tem como ser céu. Então, quando ele nos fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir essa maçaneta da porta do nosso coração, ela só pode ser no lado de dentro. Não existe maçaneta do lado de fora. Às vezes, queridos, em nossa vida, a porta do nosso coração, a nossa casa, o cômodo ali, está tão cheio de entulho, tem tanta coisa. Pensa numa casa que acabou de ser demolida. Ali tem cimento, ali tem concreto, ali tem pedra, tudo misturado. Ali tem blocos, ali tem telhas, ali tem madeiras, ali tem paus. Ali tem tanta coisa, ferragens. E são coisas pesadas. E precisam ser removidas. Mas a gente precisa tomar uma decisão. De tirar pelo menos um pouco ali. Para poder abrir a porta. Para Jesus entrar. Então o nosso coração está cheio do entulho terreno. A nossa visão é muito curta. Nós não conseguimos enxergar além. Nós não temos aquela visão de águia, que olha do alto, ou a visão do camaleão, que faz a 360 graus. Então a gente precisa eliminar da nossa vida cada mancha removida pelo sangue purificador de Cristo. Então a decisão, ela está em nossas mãos. A esperança que é a esperança não descuida do tempo presente. Ela impulsiona a pessoa a trabalhar pela vida presente e pelo bem-estar do seu semelhante. Nós estudamos durante 3 meses o que é ser um mordomo. O mordomo, ele administra tudo aquilo que o seu patrão possui. Então, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens, o nosso corpo, tudo é de Deus, pertence a Ele, e nós devemos devolver a Ele da mesma maneira que Ele nos emprestou. Quando a gente tem um livro que a gente gosta, e a gente fala desse livro,
a pessoa se interessa e fala, ai, me empresta. Você gostaria de receber o seu livro como? Do jeito que você entregou. Encapado, bonitinho, sem orelhas nas folhas, sem amassados, sem mancha, sem sujeira. Então Jesus, ele emprestou tudo que nós temos, é tudo dele, ele emprestou para nós. A gente tem que devolver do jeito que ele emprestou. Então essa é uma responsabilidade que implica decisão diária. E pelo nosso corpo, o nosso corpo ele pode ser o quê? Instrumento de pecado ou instrumento de justiça. E como que a gente está administrando? O que nós temos sido para outras pessoas? O que as outras pessoas têm visto em nós? Então que seja para a nossa reflexão. Em 1 Coríntios ainda, no capítulo 15, os versos 22 a 28. Posso ler? Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar, até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará a ele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Então Cristo, e a gente olha aqui, qual é o inimigo, o último inimigo mesmo a ser vencido? A morte. Por que será que não é Satanás? Porque ele já foi derrotado. Amém. Ele já foi derrotado. Na cruz ele foi derrotado. Ellen White, ela fala que o último laço de simpatia que ainda os anjos tinham com ele, porque ainda havia dúvidas. Os anjos, eles são seres criados também. Eles têm digamos assim, uma classe de seres, né? Eles são uma classe de seres um pouco maior, superiores a nós, em força e intelecto. Devido ao pecado, né? Nós tivemos uma degenerescência. E eles também são seres dotados de escolha. Então, eles também escolhem ficar ao lado de Cristo ou não, ao lado de Deus ou não. Tanto que desceu uma terça parte de anjos. Foram expulsos do céu. Porque eles decidiram. E então, Deus ele nos deu, né, esse poder de decisão também a nós. E aí aqui nos diz, né, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo já ressuscitou, ele foi a primícia, e depois o seu povo, os seus filhos. A ressurreição de Jesus nos trouxe a garantia de total libertação. Você se sente preso hoje? Você se sente escravo hoje? O que é a liberdade? Nós temos dois tipos de liberdade. Aquela liberdade que nos aprisiona e aquela liberdade que nos liberta de verdade. Qual é aquela liberdade que nos aprisiona? É aquela que eu digo, eu sou livre e eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Tem uma música
antes de eu voltar para a igreja, e o Alexandre, ele tinha uma banda de rock, né? Eu acompanhava ele, e aí assim, algumas músicas, né, a gente acaba conhecendo e lembrando. E tem uma música de Raul Seixas que fala, faça o que você quer, porque está tudo na lei. Essa é a lei, de que você fazer o que você quiser. Mas na verdade, a gente acaba sendo um escravo, prisioneiro das nossas próprias decisões. A liberdade verdadeira, ela está onde? Ela está em Cristo. É aquela liberdade que eu posso andar no trânsito, eu posso andar livremente na rua. Eu tive a oportunidade de ver uma vez uma viatura da polícia passando e um rapaz viu e se escondeu onde ele pudesse se esconder. Ele é livre? Não, ele não é livre. Então, ele pensa que é livre de fazer aquilo que ele quer, que ele acha que é bom para ele. E existe essa liberdade de eu guardar a lei, guardar os mandamentos de Deus e estar em paz com Deus e estar com a consciência livre. Como representante da raça caída, Cristo passou pelo mesmo terreno onde Adão tropeçou e caiu. Por uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, Cristo redimiu o homem da penalidade da lamentável queda de Adão. O ser humano violou a lei de Deus. O sangue de Cristo valerá apenas para aqueles que voltarem à lealdade para com Deus. Então o sangue de Cristo não vai valer para quem não quis saber e para quem não aceitou. Apenas para aqueles que obedecerem à lei que violaram. Cristo nunca se tornará cúmplice do pecado. Suportando a penalidade da lei, Ele dá ao pecador outra chance, uma segunda oportunidade. Abre o caminho pelo qual o pecador pode ser reintegrado ao favor de Deus. Cristo suporta a penalidade das transgressões passadas do ser humano e, ao comunicar ao homem sua justiça, torna-se possível que este guarde a lei de Deus. Amém. Oh, glória! Nós devemos dar glória a Deus a cada dia. Cristo, Ele é o representante do homem. Agora, lá não tinha os concílios lá que fala em Jó, que Satanás ele ia. Hoje ele não vai mais. Ele foi, o trono, o cetro que ele roubou, foi devolvido ao segundo Adão. Isso é lindo. Então, Cristo passou pelo mesmo terreno onde Adão caiu, que foi a primeira tentação ali no apetite. Jesus venceu. Amém. E ele venceu. E por ele e pelo poder dele, nós também podemos vencer. Amém. Por uma vida perfeita de obediência à lei de Deus, Ele nos redimiu da penalidade da lei. E aqui, na última parte fala: Cristo suporta a penalidade das transgressões passadas do ser humano, e ao comunicar ao homem sua justiça, Ele torna possível que este guarde a santa lei de Deus. Querido, apegue-se a essa promessa. Se você tem tido dificuldades para vencer, apegue-se a Cristo, porque Ele passou pelo terreno que Adão caiu. Ele passou pelo terreno que você caiu. Ele pode nos tornar mais que vencedores. Amém. Jesus, Ele morreu, irmãos. Não foi para que eu ficasse lá embaixo, naquele estado decaído, e ficasse no lamaçal. Jesus, Ele morreu e nos trouxe a oportunidade de ter uma posição vantajosa. E isso está escrito. Ele morreu na cruz e nos deu o quê? Vantagem. Que agora eu não posso mais na minha própria força. Adão podia. Adão, ele caiu, não é porque ele tinha natureza pecaminosa. Adão caiu porque ele escolheu. Hoje eu tenho a chance de escolher, porque Deus me dotou do livre-arbítrio. Eu posso escolher entre o bem e o mal.
qual caminho eu vou seguir. Mas hoje, devido à herança do pecado, eu tenho mais inclinação para o quê? Para o pecado. Mas isso não precisa ser a situação e a condição final da minha vida e da sua vida. Porque Jesus, ele morreu para nos deixar numa posição vantajosa. Agora, eu não consigo vencer mais por mim mesmo como Adão conseguia. Agora eu posso vencer pelos méritos de Cristo. E é por Ele que eu venço. E é Ele que me ajuda a ser como Deus quer. E aí nos diz: a imortalidade é dada somente para os perseverantes, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. O que está escrito aqui, vamos ler juntos, queridos? Jesus é a chave para a vida do crente. Ele vive em nosso coração pelo Espírito Santo. Amém? A ressurreição de Jesus foi um fato anunciado e confirmado pela Bíblia. Sem ela, nossa fé e o Evangelho perderiam a sua força e o seu poder. A encarnação e a morte... vamos ler de novo. A encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus são garantias de seu ministério, de que seu ministério foi perfeito em nosso favor e que seremos finalmente libertos da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. O que é isso, queridos? Da penalidade do pecado é que Jesus me justificou. Do poder do pecado é que Jesus me santifica pela minha vida diária de comunhão com Ele. E a presença do pecado é na glorificação. Hoje, enquanto reina Satanás, nós teremos tentações, nós teremos provações. Então, a glorificação, que é a presença do pecado, será lá na glória. Mas esses dois passos, Deus me dá força, oportunidade e poder para trilhar. Então, o passaporte para a sua salvação, ele já foi feito. Você precisa se preparar para a viagem. Amém? Amém. Quero que você reflita numa coisa. Você será, enfim, liberto? Você é liberto? Você foi liberto? Se sente liberto? Essa libertação, ela deve começar aqui. E a decisão, ela está na sua mão. Conta-se uma história que eu acredito que alguns aqui já ouviram, que fala para nós o seguinte, né? Um professor, ele estava na sua sala de aula, tinha uma fama de ser um professor que era muito sábio. E um menino, ele pegou um pássaro, segurou e colocou atrás nas costas dele. E ele perguntou para o professor: professor, o que eu tenho em minha mão? O professor parou, pensou e enfim respondeu: você tem um pássaro na sua mão. E os meninos ficaram: nossa, como ele sabe? E aí o menino perguntou para ele: eu vou pegar esse professor agora. Ele não é sabido, mas agora eu vou ser mais que ele. E ele perguntou para ele: professor, o passarinho está vivo ou está morto? O professor parou, pensou e respondeu: eu não sei se o passarinho está morto, mas a decisão está na sua mão. Então, queridos, a decisão hoje está em sua mão. Você quer ser liberto? Você é liberto? E aqui nos diz: podemos vencer, sim, plena e inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo a podermos vencer todo o mau temperamento, todo o pecado
toda tentação e, por fim, sentar-nos com Ele. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Jeremias 32, 27. Há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa... Tem como o leopardo tirar as suas pintas? Mas Deus pode. Se o Deus que ressuscita mortos, o Deus que fez tantas coisas, abriu o mar vermelho, Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Ele pode nos tornar libertos, enfim. Senhor.
vencer, Senhor, que Tu nos libertaste. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos ser felizes. Apesar, meu Deus, dos problemas, das dificuldades e da presença do pecado, que ainda, Senhor, nos aflige, nós podemos olhar para Cristo e vencer pelos méritos de Jesus. Amém. Ajude-nos, meu Deus, a sermos pessoas melhores. Abençoe, Senhor, cada lar aqui representado, cada família, cada pessoa, cada adulto, cada criança, cada jovem. Meu Deus, que essa igreja seja uma luz, seja uma bênção a cada dia mais e que, Senhor, as pessoas vejam Cristo em nossas vidas e que este mundo, meu Deus, de pecado, de tristeza, de dor, de injustiças, seja logo, Senhor, encerrado para começarmos uma nova história. Nos dê, Senhor Deus, um sábado na Tua presença, na Tua companhia, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero